O que é importante para que uma pessoa possa ser considerada um empresário? O que é ser empreendedor? Quais são os principais desafios e o que deve ser feito para se ter sucesso no empreendimento? Nós vamos conferir em instantes no Opinião Pessoal. Na Opinião Pessoal de hoje, nós vamos falar de um assunto que interessa muito às pessoas que, na atual conjuntura econômica, podem pretender se tornar empresários. Está aqui conosco Luiz Antônio Santos Lima, ex-consultor do SEBRAE do Estado do Paraná, atualmente administrador e pequeno empresário e um dos colaboradores para o funcionamento, para o sucesso de uma entidade criada por Padre Tarcísio em Sete Lagoas, com o nome de Projeto Oásis. O Luiz Antônio Santos Lima trabalhou no Paraná, no seu estado de origem, no SEBRAE, está há 3 anos em Sete Lagoas. Já adquiriu um pouquinho da nossa mineiridade? Olha, Clarindo, eu estava até comentando, né? Existem algumas diferenças, porque esse país é muito grande. E Curitiba, eu até te contei um caso, né? Fantasticamente grande, né? Por exemplo, mimosa aqui vocês chamam de mexerica. Então existem essas diferenças, pão d'água é pão de sal, mas agora eu já estou virando mineiro, já estou falando ai, já estou dizendo, né? Já está dizendo que tem um trem no olho? Eu já tenho um trem no olho. Que tem o olho de mineiro, é o maior de todos, né? Que é um trem. Por que as pessoas, às vezes, manifestam essa vontade, Luiz, de se tornarem empresários? Olha, Clarindo, são várias coisas. Principalmente, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem um sonho. E um dos sonhos é justamente ser dono do seu nariz, se tornar patrão, ser empresário. Não depende, não tem que dar satisfação a ninguém. Não tem que dar satisfação para ninguém. Só que existe uma coisa que está acontecendo hoje, que é o seguinte, isso está deixando de ser um sonho e está virando uma necessidade. Por que está acontecendo isso, Clarindo? Se a gente... Só que para alguns essa necessidade tem virado pesadelo. E acaba virando pesadelo. Inclusive a gente pode até falar sobre isso. Esse sonho, né, Clarindo, quando a gente tem uma ideia na cabeça, é tudo bonito e maravilhoso. E quando eu trabalhei durante quase 10 anos dando consultoria no SEBRAE, eu recebi os mais variados tipos de pessoas que queriam abrir o seu negócio, que vinham com um sonho na cabeça. O meu trabalho era puxar a pessoa do sonho para a realidade. E o objetivo, basicamente, é esse. Põe o pé no chão, né, companheiro? Vem cá. Botar o pé no chão. Por quê, Clarindo? É até importante dizer isso. Como eu estava dizendo, como existe um desemprego muito grande hoje, muitas pessoas são demitidas ou ficam sem emprego, acabam pegando todas as suas economias, fundo de garantia, acabam vendendo o carro, acabam vendendo, às vezes, até casa, para abrir o seu negócio. E acabam fazendo isso de uma forma... vamos dizer, atabalhoada, com pressa, sem planejamento. Aí dá com os burros na água. Aí vai dar com os burros na água. Muito bem, você vai ministrar um curso chamado Mapa da Mina, um roteiro para avaliação de um plano de negócio para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços. O público-alvo são as pessoas físicas, atuais ou futuros empreendedores ou empresários, micro e pequenos empresários. Esse curso vai funcionar no dia 25 próximo, a partir das 7h30 até as 10 da noite, lá no Salão Paroquial da Imaculada Conceição, onde também funciona essa entidade chamada Oásis. Na hora que você vai conversar com uma pessoa, Luiz, você tem que orientar essa pessoa. Você, como consultor, como técnico no assunto, como é que a pessoa define o ramo de atividade? É muito comum a pergunta, né? Não, eu quero abrir um negócio. O quê? Clarindo, até tem uma história que eu posso contar a respeito disso, né? Como é que você vai definir a atividade? Em primeiro lugar, tudo que você vai fazer na vida, você tem que gostar daquilo que você vai fazer e você tem que fazer com amor. Essa história que eu vou contar é o seguinte, lá no SEBRAE, quando eu dava atendimento, a pessoa sentava na minha frente, por exemplo, e dizia assim, Luiz, eu quero abrir uma panificadora, o que você acha? Então você imagina, Clarindo, uma pergunta dessa, o que você acha, se vai dar certo ou não vai, de uma forma subjetiva. O sujeito não sabe nem como é que fabrica pão. E o maior problema até não é esse, Clarindo, porque você até aprende. Mas eu vou pegar o exemplo da panificadora. Quem abre uma panificadora, primeiro, a pessoa tem que acordar às 4 horas da manhã.
Segundo, não tem sábado e domingo, porque tem que trabalhar sábado e domingo, os panificadores ficam abertos. Tá? Dizem que trabalhar com padeiro é meio complicado e tal. Então, no fim, a pessoa acaba vendo que aquela atividade que ela achou bonita, às vezes não serve para ele. E uma outra pergunta que eu fazia é o seguinte: por que você escolheu essa atividade? E olha, era impressionante as respostas, mas a principal era a seguinte: olha, Luiz, eu tinha um amigo que não tinha nada, e aí ele abriu uma panificadora, ele comprou um carro, ele comprou uma casa. É aquela história, tá? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que leva. Então, se aquela pessoa deu certo naquele ramo, é porque gosta do ramo, porque se aperfeiçoou e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se não gostar, não dá certo. Aí vem, então, a pergunta que muitas pessoas fazem, e não sei se a resposta é fácil ou difícil. Por que a maioria das chamadas micro e pequenas empresas fecham? Funciona um tempo e não tem jeito, o caminho é fechar. Olha, Clarindo, existe uma pesquisa que, se não me engano, foi feita em 98, que é o último dado assim que eu lembro, que de cada 10 empresas criadas, quase a metade, 47%, fechavam no primeiro ano. E 68% acabava fechando do segundo ano até o quinto ano. Era um índice muito alto. Tá? Alarmante, né? Alarmante. E foi feito na época um trabalho onde a gente foi feita uma pesquisa, se não me engano, pelo Sebrae na época, onde a gente foi identificar as causas. E o principal motivo, a principal causa é a falta de planejamento. É aquilo que nós estávamos dizendo no início, de você pegar a ideia, que é bonita e maravilhosa, e jogar no plano de negócio, porque você vai estar transformando a tua ideia em números. E quando você transforma em números, eu tenho condição de discutir com você, com qualquer pessoa, se aquilo é viável ou não é, tecnicamente. Muito bem, a gente vai a um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho para a gente verificar que características deve ter a pessoa que quer se tornar um empresário, um empreendedor. Daqui a pouco. Na opinião pessoal de hoje, o nosso convidado é o Luiz Antônio Santos Lima, ex-consultor do Sebrae em Curitiba, estado do Paraná, atualmente administrador e pequeno empresário aqui em Sete Lagoas. Mudou para cá, já amineirou-se? Agora já. Só não sei se eu vou torcer para o Atlético Mineiro ou para o Cruzeiro. Nós vamos resolver essa pendência daqui a pouco, mas até lá, dá uma observada primeiro, ainda tem uns campeonatos por aí. É que mineiro faz isso, observa bastante antes, claro. Né? Então, lá você era Atlético? Não, nem Atlético, nem Curitiba, lá era Paraná Clube. Paraná Clube. Sofredor. Sofredor, muito bem. Ô Luiz, quais as principais características? O que um empreendedor deve ter? Olha, são várias as características, mas a principal delas, Clarindo, é o seguinte: primeiro, a pessoa tem que acreditar naquilo que vai fazer. Porque quem não acredita naquilo que vai fazer, eu acho que tem uma possibilidade muito grande de dar errado. A outra, Clarindo, é o seguinte: a pessoa tem que correr riscos calculados. Quando eu falo correr riscos calculados, porque tem gente que só corre o risco, mas não calcula, né? Exatamente, você falou tudo agora. Tem pessoas que montam o negócio sem planejar absolutamente nada, e isso é um risco que não é calculado. Quando eu falo de risco calculado, esse roteiro, o plano de negócio, ele serve justamente para você calcular os riscos que pode ter o teu empreendimento, que é o lado bom e o lado ruim. Porque hoje nós vivemos um mercado que é altamente competitivo. Uma coisa que é interessante, Clarindo, é que o pequeno, o microempresário, na verdade, ele não controla quase nada. Ele controla tudo numa agenda e com um monte de papelzinho no bolso. E por menor que seja o negócio, é importante se organizar. Você saber se o teu custo fixo, quanto que você tem que vender só para cobrir o teu custo fixo. Tá? Isso é importante, isso é o ponto de equilíbrio de qualquer negócio. Bom, então, em princípio, você tem que gostar, tem que correr um risco calculado e tem que planejar. E
Uma outra coisa que é importante, se você gostar de tudo isso, né, correr risco calculado, você tem que tratar o teu cliente com amor e carinho. Eu costumo dizer isso, amor e carinho mesmo. Afeição mesmo, né? Sabe por quê, meu querido, né, meu amor? Porque se você tem